Bem, senhoras e senhores, prezados participantes do nosso congresso, sejam novamente muito bem-vindos. Agradecemos pela participação, pelo interesse de cada um em nossas atividades, nos nossos temas. E retomamos, então, neste auditório principal, teremos agora o assunto, será tratado, entre outras perguntas também que vocês possam participar, né? É o cenário e perspectivas de investimento para 2023 e os desafios para a busca da meta atuarial. Nós convidamos para mediar esta atividade o Sérgio Toniello, ele que é da diretoria da APPREM, representando nesse momento a APPREM nesta atividade. Convidamos nosso palestrante Felipe Campos Albaini, do Sicredi. Muito obrigado também ao Sicredi pelo apoio, pela participação e patrocínio no nosso congresso. Convidamos também o consultor previdenciário Paulo de Blasi. Bem, lembramos a todos também, mais uma vez, o convite para o coquetel. O coquetel será servido lá no pavilhão dos patrocinadores a partir das 18h30, tá bom? Então, esperamos vocês também. E lembrando que o coffee break, né, acabaram de almoçar, mas pediram para anunciar aqui o café a partir das 15h45, tá bom? Também lá no pavilhão dos patrocinadores. Senhoras e senhores, a todos, uma ótima atividade, dando as boas-vindas nesse momento o nosso moderador, mediador, o Sérgio Toniello. Olá, boa tarde a todos. Alguém com sono aí ou não? Não, né? Bom, gente, agora a gente vai passar aqui para o Felipe Campos, que ele é do Núcleo de Investimentos Especializado, Núcleo de Atendimento Especializado em Investimentos e Previdências do Sicredi. Ele vai falar para a gente agora as perspectivas aí, o cenário econômico, e dar algumas sugestões para a gente aí a respeito dos nossos investimentos aí nesse cenário meio complexo que a gente está vivendo. E depois nós temos o Paulo de Blasi, que vai fazer umas considerações também. Ele é consultor de investimentos e ele vai passar vai interagir um pouco aqui com o Felipe para dar uma clareada melhor para a gente aí a respeito dos nossos investimentos. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Então, todo mundo almoçado, né? Então, é um prazer estar aqui. Aproveito para agradecer mais uma vez a APPREM, na figura do Daniel, pelo convite. Sou o Felipe Campos, sou analista de investimento sênior do Sicredi, é a primeira instituição financeira cooperativa do país. Atuo no centro administrativo da nossa instituição, a sede fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai falar hoje sobre cenário, né, e perspectiva de investimentos para esse ano, um cenário bem complexo, e como que os RPPS, então, dentro dos desafios diários que vocês têm, podem se aproveitar desse cenário para buscar a meta atuarial. Então, antes de mais nada, só 2 minutos de entrada aqui, eu vou aproveitar para falar um pouquinho só do Sicredi, porque é uma oportunidade, sempre quando a gente encontra os RPPS, né, de vários locais do estado de São Paulo, às vezes de fora do estado de São Paulo, de falar um pouco da instituição, porque muita gente não nos conhece ainda, né? Então, nós somos a primeira instituição financeira, inclusive privada, a ter sido criada no Brasil, temos 120 anos de atuação, e hoje estamos em todos os estados da federação, somos aí o 8º maior conglomerado financeiro quando a gente fala de ativos, e o dinheiro dos nossos associados, né, que a gente não tem cliente, nós temos associados, são 185 bilhões, o que nos coloca como o 6º maior conglomerado financeiro do Brasil. Quando a gente fala de RPPS, o Sicredi também aí tem aumentado bastante a parceria, né, com os entes. Temos hoje mais de 500 RPPS diferentes que são cotistas conosco, isso nos coloca como a 4ª maior instituição financeira parceira dos entes, isso com 2,4 bi, agora já está em 2,5 bilhões de reais investidos nos nossos 11 fundos de investimento que temos aderentes aí à 4963. E a gente tem uma gestora de recursos, né, uma asset, e ela tem aí hoje 74 bi sob gestão. Isso no universo de 800 assets que o Brasil tem, nos coloca como a 14ª maior. E para fechar aqui essa parte só de entrada, né,
também se tem falado muito, né? A gente tem observado nas notícias risco de crédito, tem instituições financeiras que passam por dificuldade, empresas. O Sicredi aí é reconhecido também pelo mercado financeiro, pelas 3 principais casas de avaliação de risco de crédito, como uma instituição financeira aí com a maior nota em risco nacional, que nos coloca em 2 dessas 3, né? AAA nos coloca como excelente risco de crédito e baixíssimo risco. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de cenário, né? Um cenário bem complexo, bem conturbado. Primeiro ponto, eu acho, é fazer uma retrospectiva, né, de como que a gente chega num cenário atual, que é juros altos nas economias, principalmente desenvolvidas, ainda subindo juros, uma inflação persistentemente acima da meta, né, desses países, e saindo aí de uma pandemia. Então, como que a gente chega nesse cenário de descontrole fiscal de muitos países, juros subindo? A gente acredita isso muito às medidas fiscais que aconteceram ao longo de 2020, que os governos mundiais fizeram para fazer frente aos desafios que a pandemia nos implementou no ano de 2020. Medidas fiscais, leia-se, tá? É recurso, é dinheiro inserido, liquidez nas economias. Então, aqui, para a gente começar, trago 2 setinhas. A primeira é o Brasil e aqui é os Estados Unidos. Tá? O Brasil, em 2020, para vocês terem ideia, ele injetou 8,6% do seu PIB em medidas, algumas delas estão citadas aqui embaixo, né, em medidas fiscais em combate direto à pandemia. Isso dá mais ou menos uns 800 bilhões de reais. Então, para fins de comparação, 800 bi de reais é o equivalente a 10 anos de economia que o Brasil vai ter com a reforma da Previdência, que todos vocês conhecem, né, lá de 2019, aprovada no governo Michel Temer. Nós investimos isso em um ano só. E os Estados Unidos, eles injetaram 3 trilhões de dólares na economia americana. Também, para vocês terem uma ideia do nível de grandeza, isso é aproximadamente aí, dizer que em 200 e poucos anos da história da moeda do dólar, o dólar impresso de 2020 a 2022 equivale a 40% de todo o dólar desses mais de 200 anos. Então, foi muito dinheiro. E aí, o que acontece quando você tem muita liquidez circulando, num cenário de juros baixos? Lá em 2020, Estados Unidos, juro zero, Banco Central Europeu, Europa, juro negativo, e Brasil, com taxa de 2%. Você tem, num cenário assim, um aumento de renda pelos programas, né, por essas liquidez, uma mudança de composição no consumo das famílias que gera muita demanda. Só que a gente tinha um paradoxo, né, de que era você ter muita demanda com restrição de mobilidade, com lockdowns, né, com funcionários sendo dispensados. Então, você tinha baixa capacidade de produzir e entregar. Então, a combinação de muita demanda e baixa oferta gera a inflação que a gente vê até hoje, né, aí sendo um efeito colateral, digamos assim, das principais economias. E aqui a gente traz, para iniciar o cenário internacional, né, dados da inflação dos Estados Unidos e da Europa. Então, os Estados Unidos, né, o tema inflação foi o que dominou 2022. A gente pode ver aqui que, atualmente, né, a inflação americana, hoje saiu novos dados, tá? Ele está em 5%, até mês passado era 6% dos últimos 12 meses, mas ano passado chegou a bater 9%. É a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, um americano adulto jovem não viu uma inflação nesse patamar, e a meta de inflação deles é 2%. Então, é bem estranho para o americano ter uma inflação nesse nível. E na Europa também não é diferente. Essa linha azul que a gente vê aqui, ela atingiu o ápice ano passado e vem caindo, mas também muito acima da meta de 2%, que é a meta de inflação europeia. Fato é que essa inflação, não só nos Estados Unidos, Europa, Brasil, que a gente vai falar depois na sequência, ela é persistentemente disseminada acima das metas dos principais países. E aqui, só para comparação, aqui é 2022, 2021, vamos comparar com essa barrinha verde, que é a média de 2015 a 2019, cenário pré-pandemia. A gente pode observar que, sim, a inflação foi aí o grande dilema, né? 2022 ainda ela ficou mais aguda por causa da guerra com a Rússia, com a Ucrânia, que começou ali finalzinho de fevereiro de 2022. E um outro efeito disso foi o dólar se valorizando ano passado frente às principais moedas do mundo. Então, quando a gente fala de cenário internacional, né, cenário global, a gente pode usar esse índice aqui, chamado DXY. Isso é um índice que mostra como que o dólar se comporta frente às principais moedas do mundo.
Então, dentro desse DXY tem euro, tem franco suíço, iene japonês, só as moedas mais desenvolvidas. E, então, a gente pode ver que o dólar está ainda num patamar, né, contra as moedas globais bastante elevado. Ele está no maior ciclo, inclusive, de valorização, já há 11 anos, né, tendo essa valorização frente às principais moedas. Quando a gente vai comparar com o Brasil, aí o cenário muda um pouco, né? Essa foi a montanha-russa do dólar ano passado. Aqui, cada uma dessas caixinhas são alguns eventos que houveram ano passado, mas o Brasil, ano passado, o real se valorizou frente ao dólar. A gente saiu de um dólar lá no início do ano de 5,70 para algo ali em torno de 5,28 no final do ano. Então, mas vocês percebam como houve esses solavancos aqui. O Brasil conseguiu se beneficiar no passado justamente por ter começado a subir os juros antes do que essas economias desenvolvidas e por ter surfado aí uma valorização expressiva das commodities por causa da guerra com a Rússia da Ucrânia no primeiro semestre do ano passado. Atualmente, vivemos ainda numa montanha-russa do dólar. Esse slide aqui, por exemplo, eu fiz ele anteontem, né, e aí estava 5,07 o câmbio. E agora, hoje, o câmbio já está 4,94. Né? O que aconteceu nos últimos 2 dias? Aí? Notícias otimistas, mas a gente percebe como varia a moeda estrangeira. Na visão do Sicredi, a gente acredita que o dólar no final do ano vai estar em torno de 5,30, porque a gente vai ter aí um cenário no segundo semestre, provavelmente, de juros continuando subindo lá fora, e aqui no Brasil, o cenário inverso. A gente começando a discutir, inclusive, uma queda de juros. Isso deve segurar um pouquinho a nossa moeda nesse patamar de 5,30 até o final de 2023. Mas, fato é, pessoal, que nesse cenário de inflação elevada, né, qual é a boa notícia? A boa notícia é que o remédio para conter a inflação é subir juros. Tá? Essa subida de juros já começa a mostrar efeitos, né, de uma desinflação gradual, ou seja, a inflação começar a ceder em todas as economias. Aqui é só um indicador que evidencia isso, que é o indicador de commodities. A gente pode observar que, no cenário comparando pré- e pós-pandemia, a gente ainda está num patamar elevado. As commodities ainda estão altas, mas aqui, ó, quando a gente olha nesse slide, vamos pegar o caso de energia, ele teve um ápice aqui na guerra no passado, mas observem como já cedeu. Esse é um ponto. Tá? Um outro ponto que nos leva a crer, num viés mais otimista, de que a inflação deve desacelerar à frente agora para 2023, é também esse fato das principais economias ainda estarem subindo as taxas básicas de juros, a Selic deles. Né? Então, aqui é a taxa do Banco Central americano, que a gente chama de Fed, está aí numa banda de 4,75 a 5. Então, ele saiu de 0 para 5. O Banco Central Europeu saiu de uma taxa negativa para 13,5. Esse númerozinho aqui verde é a expectativa do Sicredi, né, de taxa para essas economias. Então, a gente ainda acha, por exemplo, que os Estados Unidos vai continuar subindo juros um pouco, muito alinhado com as principais instituições financeiras também. Mais do que isso, a mensagem que esses bancos centrais dão de que eles vão continuar subindo juros até levar a inflação dos países deles para o centro da meta, né, então vamos trabalhar com os 2%, que é a meta desses países, faz com que a gente acredite, né, de que sim, de que eles vão ter ainda um certo avanço na taxa de juros, um pouco diferente do nosso cenário que a gente vai trazer agora na sequência. Para o mercado financeiro, o que importa isso? Né? Por que é importante? Vamos ficar atento porque não é o rabo que abana o cachorro, né? É o cachorro que abana o rabo. Né? Então, qualquer mexida na taxa de juros nos Estados Unidos tem impacto nas economias globais. E aqui, qual é a nossa posição? Se a taxa de juros americana ficar ao redor aí desses 5%, um pouco mais, 5,25%, 5,5%, é um cenário já precificado, né, pelo mercado financeiro. Não devemos ter grandes surpresas quando a gente fala de ativos de maior risco. Aqui a gente está falando de renda variável, tá? Principalmente para quem investe no exterior, S&P 500, por exemplo. Agora, se ocorrer algum fato que leve o Banco Central americano a subir os juros acima de 6%, é algo que não está precificado, seria aí trazer a economia americana para uma recessão moderada, agressiva, puxar o freio de mão mesmo, e aí a gente poderia ter um cenário, um pior cenário para esses investimentos de risco. Por que a gente acredita que não vai chegar nesse patamar? Aqui, essas bolinhas é o que cada diretor do Banco Central americano pensa. Então, hoje, por exemplo, tem um diretor lá que acha que vai ficar no 5. A maioria, vocês podem ver aqui, que está transitando
numa banda entre 5 e 6. Né? E para os outros anos, eles já preveem uma certa desaceleração, ou seja, uma inversão desse ciclo, começar a cair os juros. Tá? Aqui é FONC, que seria o Copom deles. Bom, Felipe, e nesse cenário, para bolsas no exterior, as bolsas lá fora, tão baratas, tão caras? Na nossa visão, as bolsas no exterior não nos parecem baratas. Tá? Elas estão com preço na média. Então, para ilustrar isso, existem vários tipos de gráfico, de fundamentos. A gente optou por trazer aqui o relação preço-lucro. Basicamente é dizer, eu compro uma ação a um preço X, quantos anos vai demorar para ela me devolver o valor investido ali no lucro? Então, aqui a média histórica é essa linha aqui azul, e esse comportamento amarelo é o preço-lucro do índice S&P 500, que é a bolsa americana, o índice mais conhecido da bolsa americana, reúne ali as maiores empresas americanas de capital aberto. A gente pode ver o seguinte, está ali numa faixa de 15, alguma coisa, está na média. Né? Então, não tem um grande espaço para valorização, no nosso entendimento. E aqui o estoque 600 é um índice europeu. Tá? E esse é a mesma coisa, a gente olha aqui que a média, né, dos últimos 20 anos é 13,3, e por esse indicador, a gente observa também de que ela está muito próximo das médias históricas. Então, a gente não vê tantas oportunidades nas bolsas no exterior, principalmente se comparados à bolsa brasileira, que a gente vai falar na sequência. Bom, pano de fundo para tudo isso, eu acho que é mostrar para vocês que esse movimento de alta de juros ele tem uma certa sincronicidade, né, das economias mundiais, não importa o tamanho e a localização. Então, para ilustrar isso aqui, ó, a gente tem Taiwan, aqui Tailândia, subindo juros ainda, tem a Arábia Saudita no Oriente Médio, tem a Nova Zelândia na Oceania, e essa última coluna aqui mostra qual foi o mês que eles fizeram o movimento, e se foi de alta ou de corte. Se foi alta é vermelhinho, né? Então a gente pode observar que o último movimento desses países foi de maioria de alta e alguns poucos de corte. O Brasil, qual foi o último movimento entre alta ou corte? Foi de alta, em agosto de 2022, 13,75. Depois de agosto até hoje, foi tudo decisão neutra. Né? Não aumentou, mas também não derrubou. Mas quando a gente olha aqui a maior parte dos países, a gente pode ver que eles ainda continuam, né, subindo as suas taxas de juros justamente para controlar a inflação. Agora, se o remédio para para conter a inflação é subir juros, você tem um efeito colateral, alguns, e o principal efeito colateral que se espera para esse ano, dessa subida de juros, é uma desaceleração das economias globais. E aí aqui são as projeções do FMI, né, e aqui na direita, principalmente, a gente pode observar Estados Unidos e zona do euro, principalmente, provavelmente entregando um crescimento pífio aí esse ano, né, em virtude dessa expectativa de juros altos, que é para realmente conter a economia e fazer com que a inflação ceda. A gente já tem diversos cenários que mostram que essas inflações, essas fontes de pressão inflacionária estão cedendo. Mostrei para vocês ali de commodities caindo. Aqui é um outro dado, só a título de curiosidade. Isso aqui é frete marítimo, né? Container, os containerzão, aqueles de 40 pés. Então, eles atingiram um ápice lá, 11 mil dólares, já voltou a patamares pré-pandemia. Então, é um cenário relativamente positivo para a inflação. E para fechar essa parte de cenário internacional, também quero falar um pouquinho sobre China. Tá? E isso é muito importante para nós brasileiros. China representa 20% do PIB global e, na nossa visão, é o principal evento de cenário macro, é a reabertura da China, né, aos mercados em 2023. A China estava até ano passado num negócio que a gente chama de trindade impossível. O que seria isso? É tu ter uma política de Covid zero, então meia dúzia ficou doente, fecha uma cidade como Xangai, com 15, 20 milhões de habitantes, para tudo, lockdown, os portos não funcionam, engargala as cadeias de produção, e ao mesmo tempo tentar crescer com uma meta robusta com estabilidade financeira. Isso não deu certo na China, né? Eles reabriram a economia 100%, acabou com essa política de Covid zero. E por que isso é importante para a gente? Primeiro, porque eles têm uma meta bem agressiva, né, de crescimento. 5% é o que o governo chinês espera crescer em 2023. A gente pode observar por alguns dados, aqui eu trouxe 2 exemplos. Né? Um é a confiança do consumidor chinês, que ela está bem abaixo do potencial dela, então a gente espera que sim, a recuperação da economia chinesa venha através da reabertura de serviços, como aconteceu no Brasil, demanda por bens, como aconteceu nos Estados Unidos. E um outro dado importante é a área de construção. Crédito imobiliário, né, a cadeia imobiliária da China é muito importante. Construção civil
responde por 25% do PIB chinês. Então, ano passado eles tiveram um desempenho pífio, a tendência é que esse setor volte com força. E para nós é importante por quê? Porque a China é o nosso principal parceiro comercial. Para ilustrar isso, eu trago aqui o saldo da balança comercial, tudo que a gente vende e compra de um país, isso é em bilhões de dólares, então a gente pode observar que ano passado a gente teve uma balança positiva, exportamos mais do que importamos para a China em 29 bi de dólar, mas quando a gente olha para 2020, a gente observa que tem um bom caminho aí a se percorrer, e isso pode vir a nos beneficiar, porque aumentando a demanda da China, a gente aumenta o volume de embarques para lá. Para ilustrar isso, eu trago aqui dados da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, que mostram que o primeiro sinal de reabertura deles, que foi no último trimestre do ano passado, já aumentou brutalmente o volume embarcado, né? A gente está falando aí de tudo que é commodity, minério, e milho, e entre outros. Então, isso tem realmente um grande potencial de nos beneficiar. Então, pessoal, em resumo, cenário internacional, né? A gente tem um dólar ainda valorizado, quando a gente olha contra as principais moedas. O ponto a se monitorar aqui é que se parece estar próximo de um final de ciclo de aumento de juros lá, e aí você pode ter uma virada, ou seja, um ponto de inflexão, onde o dólar comece a perder força frente às principais moedas, né? Isso aconteceu em outros cenários anteriores. Então, esse é um ponto a se monitorar para 2023. A gente enxerga um cenário de taxa de juros, quando a gente olha para o globo, subindo, Europa, Estados Unidos, principalmente, para conter essa inflação. Esse processo já começou de desinflação, então a gente vê alguns ajustes ainda pontuais, subindo um pouco os juros. A combinação desse cenário com a incerteza geopolítica deve trazer o que a gente chama de volatilidade. Volatilidade é a oscilação dos mercados, oscilação dos preços. Então, deve trazer uma volatilidade, principalmente para ativos de risco, né, durante o ano de 2023. A gente tem uma incerteza geopolítica aí por trás, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, que não tem perspectiva de término. A gente tem alguns ruídos acontecendo na China com Taiwan. Se acontece algum fator aqui, em termos de geopolítica, né, isso, claro, pode mudar todo o cenário. Aí é o que a gente chama de cisne negro, né, não dá para prever se vai acontecer. E, por último, a gente entende que essa combinação desses fatores traz a atividade econômica em 2023 para baixo. Tá? E o Brasil, com tudo isso, né, como que o Brasil está posicionado? Deixa eu primeiro falar que, também fazendo uma revisitação do ano passado, que 2022 foi um ano positivo em termos de atividade econômica. O Brasil, se a gente olhar aqui no gráfico do PIB, ele fez uma recuperação em V e ano passado ele cresceu 2,9%. Né? Muito puxado por setor de serviços. Tá? Para 2023, a nossa projeção é de que o crescimento do PIB seja em torno de 1%. Bem abaixo do ano passado, né, vou explicar para vocês aqui um pouco sobre isso. É a projeção das principais casas também é em torno de 0,9, quando a gente olha o Focus, né, o boletim Focus é 0,9. Por que as instituições financeiras estão prevendo um PIB tão baixo, né, se comparado ao ano passado? Acho que esses pontos aqui são o que a gente vai tratar. Primeiro, o efeito rebote, o efeito vacinação, da reabertura já acabou, nosso entendimento, né, toda a demanda reprimida de serviços foi consumida ao longo de 2022, e a Selic começou a fazer um belo de um efeito na nossa economia real. Para ilustrar para vocês aqui, por que serviços ano passado foi a grande mola, vamos olhar esse gráfico, ele parece difícil, mas não é. Ele começa no pré-pandemia, tá? Fevereiro 20, base 100. O que aconteceu em março 20? Né? Veio a pandemia, faz um dente para baixo. Fecha a indústria, fecha varejo, né? Serviços ainda tinham uma certa condição, mas quem que se recupera primeiro, né, em 2021? São bens. Né? Os bens, a demanda por bens foi muito grande, vocês viram, tudo subiu de preço desses bens, então eles contribuíram. 2022, aí aqui, é o ano realmente que serviços reabre. Lazer, hotelaria, eventos, passagem aérea, enfim. E serviços responde por ser 60% do PIB brasileiro. Então, eles foram a grande mola propulsora ano passado. Quando a gente olha para 2023, essa confiança, ela, a partir aqui de outubro, mais ou menos, começa a ceder em praticamente todos os núcleos, né, da economia. Por quê? Acho que o primeiro ponto é mostrar que os efeitos da política monetária no Brasil já fazem efeito na economia real. Então, os brasileiros eles estão mais endividados, historicamente.
O fato da taxa de juros subir muito faz com que haja um comprometimento maior da renda das famílias, com o que a gente chama de serviço da dívida, então aumenta o juro a ser pago, né? A amortização, dependendo do tipo de linha, fica mais cara. E você tem, eu acho esse gráfico interessante, você tem uma correlação, ou seja, andam juntos, positiva, uma correlação da taxa Selic com a inadimplência do brasileiro, né? Só que há aqui o que a gente chama de um delay, um atraso. Segundo os especialistas, quando o Banco Central sobe os juros, para fazer efeito na nossa economia real, demora em torno de 3 trimestres. Tá? Então, por isso que o gráfico ele não anda tão junto. Mas o que a gente pode observar é o seguinte, sobe a taxa Selic e a inadimplência vai acompanhando. Qual é a nossa projeção? De que, em torno de 10 meses após a última alta, que foi em agosto, então lá por junho, a gente tenha o pico, né, a estabilização do pico da inadimplência no Brasil. Como que ela está hoje? Tá? A inadimplência, quando a gente olha aqui, ela vem realmente subindo. Né? Principalmente, primeiro quem sente é a pessoa física. Né? Crédito livre é linhas como cheque especial, capital de giro para empresas. Né? Isso a gente chama de crédito livre, vem subindo. E a gente também observa que esses efeitos colaterais de subir juros também vão afetar um pouco o desemprego no Brasil. Né? Então, o Sicredi estima aí uma taxa de desemprego no final do ano em torno de 9%, mas eu acho que um ponto de destaque é esse, a gente está em patamares de desemprego aí de níveis pré-pandemia. O Brasil conseguiu, aí, ano passado, com a reabertura de serviços, colocar muita gente de volta, né, ao mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, que 70% das vagas criadas, não por acaso, ano passado foram em serviços. Né? E você tem também, com a inflação caindo um pouco, você tem a recuperação um pouco dessa recomposição de renda. A renda ela está comprometida, mas ela começa a subir à medida que você tem uma inflação menor. Falando um pouco de inflação, né, então, qual é o cenário para o Brasil na nossa visão? A gente entende que já começou o processo de desinflação. Tá? Na nossa visão, ele ainda é mais lento que o esperado. E na nossa visão, também, o IPCA, que é o índice de inflação oficial nosso, né, ele deve encerrar 2023, não mais em 6,4, tá? A gente revisitou isso hoje, por isso que eu botei um asterisco, em 6,1. Mesmo assim, é bem acima da meta do próprio Banco Central, que é 13,25, tá? A inflação. Essa é a meta. O Conselho Monetário diz para o Banco Central que, olha só, tu tem que entregar 13,25 no final do ano. A gente entende que vai chegar a 6,1. Pô, Felipe, mas ontem saiu o IPCA, o IPCA saiu abaixo aí, né, das expectativas do mercado, ontem. Estão falando aí que o IPCA agora está dentro do teto da meta. Né? Se tu pegar os últimos 12 meses, está 4,65 o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Só que aí tem um ponto, pessoal, que eu acho que é importante trazer o seguinte. Ano passado, se não fosse a desoneração de combustíveis que aconteceu ali no terceiro trimestre, o IPCA teria sido próximo de 8,5. Então, vamos lembrar, a gente teve uma desoneração, uma canetada que zerou PIS, COFINS em gasolina, né, em etanol. E isso volta agora, voltou, né, essa desoneração ela acabou. E quando que a gente vai ver o efeito no IPCA de 2023? Ali no terceiro trimestre. A gente vai ter uma leitura de IPCA lá por agosto, e aí vocês vão lembrar de mim, provavelmente bem alta, porque ele vai ser comparado com 12 meses atrás. E em 12 meses atrás, você teve deflação. Você teve 3 meses de deflação no Brasil. Deflação é inflação negativa. Né? Então, a gente vai provavelmente observar um aumento desse IPCA nos próximos meses, tá? Mas deve fechar aí em torno de 6, 6,1. E para 2024, que é para onde o Banco Central está olhando, quando ele calibra a Selic, aí sim a gente já vê uma inflação mais sob controle. 3,9, dentro realmente das metas daí que o Banco Central tem, estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional. E por quê? Porque a gente entende que esse cenário que o Banco Central tem de taxa de juros alta vai contribuir realmente para trazer essa inflação, principalmente em 2024, para a meta. Porque a gente teve aí, diferente das economias desenvolvidas, um início de subida de taxa de juros muito antes. O Banco Central nosso atuou de uma maneira antecipada e teve um aumento de taxa Selic muito intenso. Foi o maior aumento desde o início do regime de bandas. Tá? Não quer dizer que é a maior taxa Selic. A gente teve lá no início dos anos 2000, 26,5% de taxa Selic. Mas tu tirar a Selic de 2 e levar ela para quase 14,
ou seja, quase 12 pontos percentuais. A gente fala 1.200 bips, né, no mercado financeiro, falar bonito. Então, 1.200 bips, os Estados Unidos subiu 500 bips, de 0 para 5. Né? Então, é muito intenso e é num espaço muito curto. O que a gente discutia, e o que se discute até agora de maneira mais intensa é, tá, ano passado, no final do ano, ali por volta de outubro, a gente falava assim, bom, Selic está em 3,75, deve começar a cair no início de 2023. Essa era uma projeção dos bancos, inclusive do Sicredi, né, até meados de outubro. Só que as expectativas mudaram. Né? A gente tinha antes uma porta, agora a gente tem uma janelinha lá para poder discutir quando que começa a cair a Selic, porque não é só a inflação que conta, a desinflação, mas a expectativa para os próximos anos. Isso faz um preço também muito forte na política monetária. E a gente está com diversos ruídos na política fiscal. Né? O Sicredi espera uma taxa Selic para o final do ano, por enquanto, de 13, tá? E para 2024, 10,25. Bem elevada ainda. Né? Mas por que as instituições financeiras elas têm essas projeções ainda muito elevadas? É expectativa. O mercado financeiro, essas expectativas, ele é uma pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa ela vive no futuro. Né? Então, quando a gente fala de expectativas, isso muda toda hora. Aqui eu trago para vocês o boletim Focus. Né? Então, para quem não conhece o Focus, dá para se inscrever no site do Banco Central. Toda segunda-feira você vai receber no seu e-mail uma pesquisa que o Banco Central faz com 180, 200 instituições financeiras, asset, banco, corretora. E ele pergunta, né, qual é a tua projeção, com o que tu está trabalhando aí nos teus modelos para IPCA, PIB, câmbio, Selic, para os próximos anos. O que a gente observa aqui? Um IPCA, o mercado precificando em 6, e uma Selic em 12,75, já há 8 semanas. Então, aqui vocês conseguem acompanhar a visão que o mercado tem. E por que isso é importante? Porque essas expectativas, elas mexem, principalmente nos fundos aí que vocês têm, IMAB, IMAB5+, IRFM, né, os títulos públicos, porque a gente está negociando a todo momento as taxas de juros futuras, a gente chama de curva de juros. Isso aqui é uma estrutura, todos os trimestres têm vencimento, os bancos compram e vendem, negociam e forma esse gráfico. Então, só para vocês terem uma ideia de como as expectativas pioraram, né, ele começa aqui em outubro 22. Então, 6 meses atrás, a Selic estava a 13,75, né? A gente sabe disso desde agosto. E qual era a ideia que o mercado tinha nessa linha cinza? Era de que em 2023 e 2024 já houvesse uma desaceleração e depois a taxa de juros se estabilizaria para algo ali em torno de 11,5, 12. Né? Selic e CDI, né, andam muito próximos, tá? Por isso que aqui está DI futuro. E qual é a visão mais recente? De fechamento de março e aqui um mês atrás também. Ela já mostra uma mudança nas expectativas. Vocês podem observar que o mercado, a partir de outubro, ele começou a precificar um certo descompromisso, né, do governo com relação à dívida. A gente teve a aprovação da PEC da transição e não sabia de onde ia tirar o dinheiro. Esses ruídos, né, de mexer na autonomia do Banco Central, enfim, todas essas discussões acabam fazendo com que o mercado precifique que a Selic vai estar muito mais alta lá na frente. Então, a curva faz o que a gente chama de abrir. Então, quando tu tem uma previsão há 6 meses atrás assim, e depois ela vem para cá, esse espaço aqui é o que a gente chama de abertura da curva de juros, que vocês já devem ter escutado de algum banco ou lendo algum relatório. Bom, e como que a gente melhora essas expectativas? E por que nos últimos 2 dias, inclusive, a Bolsa subiu 4% ontem, hoje está subindo, o dólar caiu, as expectativas melhoraram. O que eu acho que é o pano de fundo para isso, para trazer para vocês? Primeiro, falando um pouco de cenário político, a gente passou por uma eleição muito polarizada, né? Foi o resultado mais apertado, inclusive desde a redemocratização lá na eleição do Collor, mas houve eleição na Câmara e no Senado. E nos parece que a composição desses novos deputados e senadores que assumiram ali no final de fevereiro, né, mostra uma composição muito centro e direita. Historicamente, até se a gente olhar aqui, ó, é realmente uma composição mais central. Isso nos leva a crer que o governo vai ter que sentar e dialogar e dificilmente ele vai conseguir impor agendas muito à esquerda, assim como se fosse um governo de extrema-direita, teria dificuldade de impor a sua agenda pessoal. Né? Então, eu acho que isso é importante, mostra um equilíbrio político.
Aqui a gente traz algumas manchetes, né, só para ilustrar a dificuldade que o governo vai ter para negociar com o Poder Legislativo, né, vai ter que fazer composições, não adianta. E o que a gente tem que monitorar nessas negociações? Acho que aqui tem 3 pontos importantes. Primeiro é a definição dos novos diretores do Banco Central. Tiveram 2 diretores que terminou o mandato deles agora em fevereiro, e, a princípio, houve uma sinalização pró-mercado, favorável, de nomes que o ministro Haddad sugeriu ao Lula e que ele, teoricamente, iria aceitar. Essa decisão vem agora quando eles voltarem da China. Tá? São nomes que vêm do mercado financeiro, então isso é um aceno ao mercado. Vamos ver se isso vai ser implementado de fato, mas principalmente eu acho que é a nova regra fiscal e a reforma tributária são aí os 2 grandes cavalos, né, que a gente tem que monitorar para esse ano. Sobre o arcabouço fiscal, né, essa regra fiscal, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente conversar. Né, eu acho que o primeiro ponto é, qual é o objetivo de você ter um arcabouço? A gente tinha uma regra que era um teto de gastos. Né? Ele foi furado várias vezes, então, não, vamos mudar, agora vai ter uma outra regra, vamos chamar ela de arcabouço. Né? O arcabouço ele vai criar uma série de medidas que nada mais é do que demonstrar que o governo tem um certo compromisso com a trajetória da despesa da dívida dele. Então, vai ter uma regra lá de que ele vai ter que ter superávites primários. É que nem a gente em casa, né? Tu tem que ganhar mais do que tu gasta. Né? Então, se tu ganhar mais do que tu gasta, tu tem superávit. Ele é primário, isso é uma peculiaridade do Brasil, outros países não falam de superávit primário. É superávit ou é déficit? Mas no Brasil tem o superávit primário, que é, eu ganho, eu arrecado impostos, eu pago as minhas despesas, excluindo os juros da dívida pública, se for positivo, é superávit. Então, aqui, essa combinação de você ter um controle de despesas e ter superávit é o que passou uma mensagem importante para o mercado, porque mostra um certo compromisso do governo com a trajetória da dívida pública. Uma dívida sob controle, né, ela passa uma mensagem de solidez, de credibilidade para o mercado financeiro e para quem financia a dívida pública, que somos todos nós, né, não só os agentes financeiros. E o que acontece quando você tem uma trajetória, por exemplo, como foi no governo da Dilma, de muita despesa, mas sem nenhum controle, né, sem nenhuma regra? Você tem um cenário bem ruim, porque o descontrole fiscal vai fazer efeito no câmbio, o câmbio vai subir, isso vai gerar inflação, e para controlar a inflação, vocês já sabem, tem que subir a taxa de juros. Não por acaso foi o que aconteceu aqui nesse período. Né? A nossa dívida explodiu, veio o Temer, fez a reforma do teto foi no governo Temer. Né? Então, houve uma reforma estruturante, a taxa Selic começou a cair. Qual é a taxa, o nosso endividamento público hoje? É 73% do PIB, tá? Grosso modo. E aí aqui eu tento trazer um resumo, tá, mas o que é, como é que vai funcionar esse arcabouço? Então vamos lá. O primeiro ponto, tá? Eles têm 2 regras. A primeira regra é essa aqui, de um teto para as despesas, tá? Vinculado à receita líquida do governo. Então o governo vai agora submeter ao Congresso, né, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo assim, olha, eu tive uma receita líquida X em 2022 e para 2023, né, eu prevejo que vai ser uma receita Y. Se ele atingir aqui, tiver um incremento de receita, tá, a gente vai vir para essa segunda parte aqui também, que é ver a segunda regra, que é a regra de resultado, de superávit. Em 2023 é um déficit, tá? O governo tem uma meta de ter um déficit de 0,5% do PIB. Ele pode andar numa bandinha aqui, ó, uma banda de 0,75 a 0,25. Se ele ficar nesse patamar aqui e tiver crescimento real de receita, ele vai poder, será permitido gastar 70% dessa variação da receita em despesas para o próximo ano, para o próximo orçamento. Então, por exemplo, houve um crescimento de 2%, ele atingiu aqui essa meta aqui de déficit, 70 de 2 dá 1,4. Tá, e Felipe, se a China bombar e o Brasil tiver um crescimento de 5% na receita com superávit, né? Qual é a regra? 70 de 5 dá 13,5, vai passar do teto aqui, porque aí a gente tem essa limitação. Então não pode. É isso que foi visto positivamente pelo mercado. Se tem um teto de quanto que o governo pode gastar. Então, em cenários de anos muito bons, o Brasil vai gastar, grosso modo, 2,5. Né? É IPCA mais 2,5. Tá? Então, ele vai poder gastar um pouco mais em despesas. Se for um ano ruim, caiu a arrecadação esse ano.
o que acontece? Ele vai ter um piso. Então, ele tem uma despesa garantida, ele vai crescer sempre acima da inflação essa despesa. Aí vem alguns detalhes que a gente vai trazer agora aqui. Se, por acaso, ele não entregar essas metas aqui, aí ele tem um pênalti, uma penalidade, quer dizer, olha, agora tu não vai poder fazer 70% do crescimento da receita, é 50%. No frigir dos ovos, tá? O fato é que o governo conseguiu emplacar algo que ele pode, todos os anos, crescer a despesa real. Real é acima da inflação. E aí vem algumas reflexões, eu acho, assim, importantes. Por enquanto, a gente está conjecturando hipóteses em cima de um PPT, que foi apresentado pelo Haddad há uma semana e meia atrás, né? Só que quem vai mandar é o Congresso. Isso vai para o Congresso agora, provavelmente na sexta-feira, né? E eles vão fazer a relatoria e pode ser que mude alguma coisa. Se houver alterações que mudem drasticamente o texto, a gente pode esperar alguma repercussão, inclusive no mercado, né? Juros e bolsa. Um outro ponto que eu acho que é importante, é uma reflexão, na verdade, é que o arcabouço, por si só, ele é um ponto de partida. Ele não resolve as questões fiscais nossas. Por quê? Porque a gente tem a despesa crescendo acima da inflação, continuamente, e a gente vai ter anos bons, mas a gente vai ter anos ruins também, né? Então, se eu não vou controlar minha despesa, eu vou crescer 0,6 acima da inflação todo ano. De onde eu vou tirar o dinheiro se eu não tiver uma arrecadação robusta? Eu vou ter que arrecadar de algum lugar. E aí se fala, né, principalmente olhando para o ano que vem, que para zerar esse déficit, né, não ter nem superávit nem déficit, ser zero, o Brasil tem que arrecadar 150 bilhões de reais. É muito, é pouco isso, né? 150 bi, para vocês terem uma ideia, é 6,5% da arrecadação federal. Só que tudo que o governo arrecada, todos os tributos, uma parte vai para os fundos, FMP, acho que é o nome, fundos de participação dos estados, do município. Então, na verdade mesmo, é 8,3% da arrecadação líquida, 150 bilhões de reais. Então, é bastante dinheiro, né, no meu entendimento. E o Haddad fala de reduzir isso através dos jabutis tributários. Jabuti é aquele bicho, né? Tu botou o jabuti em cima da árvore, mas alguém botou ele lá, ele não sobe sozinho. Então, de onde que ele vai resolver esses jabutis? O Lira, que é o presidente da Câmara, diz que esse é o X da questão. E aqui algum ponto que eu acho importante é que faltou esclarecimento sobre como que ele vai fazer para aprovar isso, né? Então, só para dar uns exemplos, quais são os jabutis que foram comentados, tá? Subvenções de investimentos, que é uma lei complementar lá de 2017, que permite que as empresas, principalmente varejo, possa abater da alíquota de CMS o imposto de renda a pagar. Imposto de renda é um tributo federal, a União disse, não, só um pouquinho, né? Se tu quiser usar isso aí para abater de investimentos, ok, mas para custeio, eles querem mudar essa subvenção. Aqui é uns 85 bilhões de reais. Taxação de jogos e apostas esportivas, em torno de 15 bilhões de reais, que são essas plataformas online, né? Taxação de encomendas de pequeno valor para pessoa física, então é tributar as brusinhas, né, da Shein lá, e correlatos. Aqui se fala de mais ou menos uns 10 bi de reais, e estava lendo uma entrevista de um diretor da Receita Federal que diz que chega a 500 mil pacotes por dia no Brasil da China, naquele modelo ali de até $50 para não pagar imposto. Talvez seja tributado isso. E depois, olhando para frente, reforma tributária, daí, provavelmente, tributação de fundos exclusivos, botar comicota no fundo exclusivo. Vai ser difícil aprovar isso aqui. Tributar dividendos, vocês já devem ter escutado isso. Então, será que vai tributar só ações? Vai tributar fundo imobiliário? Vai tributar o Paulo, que emite uma nota fiscal na PJ? Não? Paga 14% lucro presumido. Aí, quando vai fazer a declaração de imposto de renda, declarou lá que ele recebeu dividendos da empresa dele. Então, ele não precisa pagar imposto de novo. Justo, né? Se tributar isso aí, como é que vai fazer? Então, me parece que é bem trabalhoso, né? Tem extinção de juros sobre capital próprio também ali, né? Me parece que o governo vai ter que se esforçar muito, usar muito capital político para resolver esses jabutis, porque cada um deles tem um grupo de pressão, um lobby muito forte. Varejo emprega 1 milhão de pessoas. Só a Lojas Renner, para vocês terem uma ideia, 20% do resultado da Renner vem de subvenções de investimento. Arezo, 40%, Natura, 40%. Então, 40%, né? Então, assim, é complexo. O Temer e o Paulo Guedes tentaram tributar fundos exclusivos. Não conseguiram.
Então, é importante ter esse radar, porque a gente viu que a configuração da Câmara e do Senado não tem uma majoritariedade, né, do governo. E o último ponto aqui, pessoal, é esse aqui. Existem despesas que o governo não controla. Quais são elas, né? Exemplo, saúde e educação. Elas vão voltar a ser indexadas ao crescimento da receita líquida. Pô, mas o governo não disse que vai crescer a receita líquida todo ano? Sim, então ele vai crescer a receita líquida, essa despesa vai aumentar. O INSS, o padrão, que é o salário mínimo, o Lula já mencionou que ele quer uma correção pelo IPCA, no mínimo, né, para repor a perda de inflação, poder de compra do aposentado. Beleza, isso também vai aumentar a despesa indexada do governo. Então, alguns gastos aqui, eles vão acompanhar, inclusive, esse crescimento de receita líquida. Por isso, o desafio. Então, fechando aqui essa parte de cenário, minhas últimas considerações de cenário é que 2023 a gente tem um ano desafiador, mas acho que o lado positivo é que, independente do governo, aqui pega desde a Dilma até o Bolsonaro, a gente teve diversas criações, né? Teve o teto de gastos, teve reforma trabalhista, teve a autonomia do Banco Central. O Brasil está posicionado num ambiente macro de uma maneira bem positiva, ao meu ver. Internacionalmente falando, a gente volta a ter um certo protagonismo, né, em algumas ações. Então, agora, o Lula foi convidado, aí, né, o Brasil, na verdade, né, a participar da próxima reunião do G7 pelo primeiro-ministro do Japão. O mundo tem problemas energéticos, a Europa tem problemas energéticos que a gente não tem. Nós somos uma potência no agronegócio. Como eu falo pelo Sicredi, que é o maior repassador privado de crédito rural do Brasil, eu posso dizer para vocês, o Brasil é uma mega de uma potência. Nós somos celeiro mundial, somos o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, açúcar, laranja, enfim. Não temos problema, temos segurança alimentar e a gente também, né, é neutro quando a gente fala de conflitos geopolíticos. A gente consegue negociar com a China, consegue negociar com os Estados Unidos e o Brasil é visto, inclusive, por muitos países como uma derivada da China, uma proxy da China. Ou seja, se a China vai crescer e eu lá na Europa não posso negociar não posso investir no mercado chinês, muitas vezes o recurso vem para cá, né? Então, esse ambiente ele é interessante. E para fechar essa parte, também quero destacar para vocês que, diferente de outros países vizinhos aqui, o Brasil mantém uma reserva cambial, um volume de reservas bem robusto, mais de 300 bi de dólar. Isso é importante para evitar choques na moeda, no dólar real. A Argentina, para vocês terem uma ideia, tem 20 bi de dólar em reserva, nem isso. Então, a nossa dívida pública é em reais, o grande calcanhar de Aquiles mesmo é ver como que o arcabouço fiscal vai ser montado para ver se ele vai ser crível. Sendo crível, o que acontece com as expectativas de juros? Aquela curva que vocês viram abrir, ela fecha, né? O juro futuro começa a cair, e aí vocês ganham na marcação a mercado, principalmente nesses fundos IMAB, IRFM, IMAB 5+. Aqui é um resumo, então, das nossas projeções, né? Só reforçando que o IPCA a gente revisitou para 6,1. Tá? Obviamente, assim como todas as instituições financeiras, nosso time de análise econômica, toda semana ele refaz essas projeções. Tá? Então, um resuminho aqui. E, bom, nesse cenário, né, o que dá para fazer? Quais são as alternativas de investimento no nosso entendimento? Acho que o primeiro ponto, como a gente falou de bolsa lá fora, é trazer qual é o panorama do Ibovespa. Né? Existe aqui uma correlação negativa entre juro, Brasil e bolsa, né? Então, geralmente, quando aqui são ciclos econômicos, essa área mais cinzinha, rachurada aqui, são períodos de recessão. Sempre que você tem uma inversão do ciclo, tá, da Selic caindo, geralmente a bolsa sobe, né? Então, podemos estar próximos de um razoável rally da bolsa? Podemos, né? Geralmente ocorre momentos de queda expressiva da Selic. Só que o ponto de atenção realmente são essas empresas mais endividadas, que a gente tem acompanhado, e uma outra forma de monitorar, talvez não seja nem acompanhar o Ibovespa. Tá? Então, para mostrar aqui para vocês, eu trouxe o BOVA11, que é um fundo de índice que replica o Ibovespa, contra o Small Caps, que seriam empresas médias, né? De médias listadas em bolsa. A gente pode ver que o nível de destruição, né, de valor de mercado, a oportunidade, realmente é grande, porque lá de 2021 até agora caiu 40% o Small Caps. O Ibovespa não caiu tanto, ano passado até foi positivo, por quê? Porque é muito concentrado, né? A gente só Vale, Petro e Itaú, Bradesco, representam 50% do Ibovespa. Né? Então, a gente pode observar aqui que só a Vale e a Petro, ano passado, carregaram o índice. Não fosse a Petro e a Vale, que performaram muito bem por causa das commodities, né? O Ibovespa teria sido negativo. Tá?
Mas, lembra que eu mostrei lá o índice preço-lucro, né? Lá fora está nas médias. Qual é a média no Brasil desse mesmo índice? É em torno de 10, tá? Aqui muda muito, cada casa usa um período, uma janela. Então, aqui usando aqui em quase 20 anos, dá 10,2. Onde está o nível preço-lucro da Bolsa Brasileira, do Ibovespa? Está em torno de 5 e uns quebradinhos. Então, realmente, a Bolsa está depreciada, depreciadíssima. Está lá perto, né, abaixo, na verdade, da crise de 2008, que para mim foi a maior crise, que foi quando quebrou o Lehman Brothers, uma crise de confiança no sistema bancário. Então, vejam que, sim, aqui pode haver uma oportunidade. A questão toda é, eu estou com uma Selic muito alta. Essa oportunidade, não estou dizendo que é para amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. Né? O custo de oportunidade aqui pode ser alto, mas não é desprezível, né, a oportunidade que se tem em bolsa. E na parte de renda fixa? Né? Na parte de renda fixa, eu queria trazer aqui um slide, um conjunto de slides para mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, isso aqui é o seguinte, é cada um desses índices, né, nesses anos, o quanto que esse índice, por exemplo, o IMAB, né, ele superou ou não IPCA mais 6. Tá? Então, o verdinho são os anos que esse índice aqui, qualquer um deles, nesse ano, ele ganhou de IPCA mais 6, ou perdeu se for vermelho. Aí, assim, batendo o olho, de uma maneira mais ampla, a gente pode perceber o seguinte, há uma concentração de anos bons e uma concentração de anos ruins. Né? E eles são bem diferentes, esses índices entre eles, apesar de ser todos renda fixa. O que faz com que em 2013 a 15 tenha sido um ano péssimo, anos péssimos, e lá 2020, 21, 22, péssimos também, quando a gente fala de RPPS, acho que nenhum bateu meta em 2021. Até me corrija se eu estiver errado, mas acho que ninguém bateu. Por quê? Isso tem uma relação muito grande com a taxa Selic. Não por acaso, aqui em 2013, 14, 15, que foram aqueles anos que a trajetória da dívida pública explodiu no governo da Dilma, né? O que aconteceu? A taxa Selic subiu, as expectativas de taxa futura explodiram, depois entrou o Temer aqui, fez algumas reformas, a Selic começou a cair, até que voltamos a subir ali em 2020, para poder fazer frente aos problemas da pandemia, né, aos efeitos colaterais da inflação. Qual é o cenário agora? O cenário agora, ele me parece ser de uma inflexão, ou seja, de uma reversão. Então, pode ser, sim, que tenhamos oportunidades, principalmente nesses produtos aqui que têm um prazo mais longo, IMAB, IMAB 5+. A gente percebe que em anos de queda estrutural dos juros, o que é uma queda estrutural? Não é o juro cair na caneta, né? É o governo decidir lá, pressionar o diretor do Banco Central. Queda estrutural dos juros com reformas junto, faz com que esses índices, inclusive, tenham performance aí, muitas vezes, igual a ativos de risco, né, de bolsa. Na nossa visão, o momento ele é muito positivo para a renda fixa, principalmente até para o feijão com arroz, para o pós-fixado. Pós-fixado é aquele investimento que acompanha a Selic, né, seria o CDI, Selic, ali acompanha o CDI. A gente tem hoje um cenário muito diferente para os RPPS que a gente tinha há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, né, a taxa Selic, ou CDI, era um detrator de performance para vocês. Então, era quase que impossível, acho que era bater a meta atuarial, botando em ativos de renda fixa que iam performar ao redor do CDI, porque o IPCA estava subindo, né, e a Selic estava lá embaixo. Agora não, agora me parece que o momento traz oportunidades para o RPPS se posicionar de maneira mais robusta, majoritária, digamos assim, em ativos, inclusive pós-fixados, né, que vão lá dar um fundo, por exemplo, de baixa volatilidade e somente LFT, somente aquele título público federal que segue a Selic. Porque ele vai entregar alto retorno com baixíssimo risco. Né? Seria o que a gente chama de, uma vez eu acho que eu vi numa apresentação tua, Paulo, o efeito espelho. O que é o efeito espelho? Né? Você tem lá o ativo de menor risco, CDI, geralmente ele deveria dar o menor retorno. E aí tu vai subindo a escada. Multimercado, ações maior risco, maior retorno. Hoje tu bota um espelho e tu tem o contrário. O ativo de maior risco dá o menor retorno e o ativo de menor risco dá o maior retorno. Então, para eu concluir aqui, dentro do meu tempo, né, quais seriam algumas reflexões para a gente discutir agora na sequência? Acho que
já pacificado, né, na visão de quase todo mundo, que os juros no Brasil devem se manter em patamares bem elevados durante o ano de 2023 e 2024. O que dá para se pensar nesse cenário? Algumas reflexões. Exatamente o que eu falei para vocês, fundos com baixa vol, baixa volatilidade, não oscila, né? É aquele feijão com arroz, acompanha lá o CDI, a Selic, né? Ele vai entregar baixo risco e um retorno acima da meta atuarial de vocês, com certeza. Tá? Segundo ponto, puxa, eu já tenho uma boa alocação nesse tipo de portfólio. O que eu posso fazer em termos de oportunidade para me posicionar, já que lá na frente a Selic não vai estar nesse patamar. Ano que vem deve estar em torno de 10,25, depois deve reduzir um pouco mais. Se você tem, aqui são exemplos, tá, pessoal? Se você tem, por exemplo, um estudo de ALM, do casamento do teu ativo com o teu passivo atuarial, pode verificar a hipótese de se posicionar em título público federal, uma NTNB, por exemplo, para marcar na curva. Né? Você vai ter que carregar esse título até o vencimento, mas tu vai pegar, daqui a pouco, uma B que vai pagar IPCA mais 6,5, a gente chegou a ver. Pô, tu carregar isso aí 10 anos, daqui a pouco, se tem condições, ele te dá um certo conforto, uma certa tranquilidade dentro da busca pela meta atuarial nos próximos anos. Mas requer algumas precauções. Dá para se posicionar em crédito privado também, né, que seriam os títulos de emissão bancária. Buscar uma letra financeira, paga lá IPCA mais um percentual, também IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6, marca também na curva. E RFM1, muitos RPPS têm uma alocação muito robusta nessa classe. Ela é uma classe que busca ter títulos pré-fixados até 1 ano. Qual é a perspectiva que a gente olha? A gente não enxerga mais Selic subindo, e sim caindo. Se essa Selic começar a cair antes do previsto pelo mercado, um fundo que seja RFM1 indexado, ele provavelmente vai ter uma boa performance, mais uma vez, com baixo risco. Sempre que os vencimentos forem curtos, o risco de oscilação é menor do que um vencimento muito longo. Tá? Tá, Felipe, mas eu já estou, essa parte mais conservadora, eu já estou bem posicionado. Quais são outras alternativas? A gente tem aí também uma constatação de que o IPCA está em declínio. Né? Tem um ajuste pontual aqui ou ali por causa da desoneração dos combustíveis, mas o IPCA está em declínio dada a política monetária atual, que é essa atuação do Banco Central. O que daria para se pensar? Né? Uma exposição tática do RPPS em durations intermediárias, IMAB5. O que é isso? Né? Duration é o prazo médio de uma carteira, tá? Prazo médio ponderado. Então, todos os títulos que tem lá dentro, isso aqui vai dar até 5 anos. Então, ele oscila menos do que um fundo que tem 10 anos de duration. Tá? Quanto mais longo, maior a incerteza, maior a oscilação. Nessa parte aqui, né, ele parece ser hoje, junto com o IDKA e IPCA 2 anos, mesma coisa, né, as boas alternativas. Uma alternativa mais especulativa, digamos assim, mirando um longo prazo, seriam vértices mais longos da curva de juros. IMAB, que é outro produto muito conhecido. Mas assim, pô, Felipe, mas eu tomei prego aí no IMAB em 2022, 2021. Sim, mas o momento, né, eu acho que agora, ele é propício para esse tipo de classe, quando a gente chega no ápice da taxa Selic e começa a cair. Só que ele vai oscilar. Né? Esse produto aqui ele oscila um pouco mais. Então, estruturalmente, né, se houver uma queda estrutural de juros, né, com uma dissipação de risco fiscal, uma percepção do mercado, uma expectativa que o risco fiscal cedeu, IMAB 5+, eles saem extremamente beneficiados. Então, para você que já conseguiu ter um conforto maior nessa parte mais conservadora, e IMAB 5 e IDK IPCA 2 anos, pode pensar também em se posicionar em IMAB, ou também na parte de renda variável. Né? O fato das bolsas no exterior não estarem baratas na nossa visão, e a bolsa brasileira ser arriscada, mas ela está até relativamente barata, não quer dizer que o RPPS não deve se posicionar em renda variável. Deve-se dizer que a calibragem disso mudou. O cenário de 2020 para 2023 mudou drasticamente. O RPPS não pode ter a mesma carteira que ele tinha em 2020, 2021. Eu tinha muito investimento no exterior, o máximo que dava. Né?
eu me posicionei nos 30% da renda variável lá que a resolução me permitia. Bom, agora daqui a pouco faz sentido ter uma redução disso, mas não deixar de se posicionar. Porque quando o mercado voltar, né, a gente tem uma expectativa de que aqui também você vai capturar uma boa rentabilidade. E um outro ponto, só para fechar, é a questão da diversificação, né? Eu acho que do portfólio. Você está posicionado em S&P 500, você está posicionado nas maiores empresas do mundo, empresas que têm, inclusive, diversificação geográfica das suas receitas. Então, Apple, Microsoft, metade do faturamento delas nem vem dos Estados Unidos. São empresas que têm grande peso no S&P 500. E Ações Brasil, né, pessoal? Aqui a gente acha que, comparando com as bolsas lá fora, se tivesse que calibrar o peso entre essas duas, a bolsa brasileira nos parece mais atrativa. Então, era basicamente isso que eu queria trazer. Tá? Aqui é só mostrar, a título de curiosidade, uma fotografia mais longa. A gente sabe que vocês têm um desafio de buscar a perenidade do fundo previdenciário, né? Mas são cobrados anualmente pelo retorno. E quando a gente olha aqui, a gente percebe que renda fixa no Brasil, realmente, eu acho que é o carro-chefe. Então, em 20 anos, a gente percebe como os índices aqui, IMAB, IMAB5+, CDI, renderam positivamente. Aqui são algumas alternativas que o Sicredi tem, né? Poderia ser qualquer banco aqui, tá? Então, aqui é um fundo de caixa, um fundo indexado em IMAB, RFM, bolsa, aqui é um fundo ativo de ações. São instrumentos que toda instituição financeira tem para oferecer para vocês. E a vantagem, eu acho, de vocês terem uma diversificação, é essa questão de olhar a correlação, né? De ter aí um portfólio mais eficiente. Era isso da minha parte. Eu vou deixar esse QR Code aqui na tela para, caso vocês queiram mandar perguntas ou quiserem fazer algum tipo de consideração específica sobre a realidade do seu RPPS, podem, por favor, preencher, a gente vai responder de bom grado na sequência para vocês. Fica também o convite aí para visitar e tomarem um café no estande do Sicredi. Agora, eu gostaria de escutá-los, né, de entender se para vocês faz sentido alguma parte desse cenário, qual é a realidade de vocês, e também passar a palavra aqui para o Sérgio e para o Paulo, para ver, né, como que faz, então, para ganhar o dinheiro, né, Paulo? Se é isso mesmo, ou se eu contei uma história aqui completamente diferente. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Nós vamos aqui, então, na sequência, vamos passar a palavra para o de Blasi, que ele vai fazer algumas considerações sobre o que o Felipe passou para a gente aqui e colocar também o nosso lado perante esse cenário aí. Então, nada melhor aí do que um consultor de investimentos aí para fazer algumas considerações aí a respeito desse cenário. Ok? Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Felipe, Sérgio. Felipe, tu é fiscal da Receita? Quer me tributar aqui? Não. Tudo bem, brincadeira. Gente, seguinte, essa questão de cenário, né, a gente tentando fazer uma analogia, é mais ou menos com uma previsão do tempo, né? O cara vai lá, olha lá, chuva, sol, temperatura, e aí eu lembro, né, o que às vezes a gente deve fazer? Vamos dar uma olhada pela janela, né, olhar para o céu lá e ver o que está acontecendo, e tentar preparar a nossa mala aí para a viagem, né? Imaginando que a gente vai fazer uma viagem no tempo. Qual é o tamanho da nossa mala aí? 4963, né? Então, assim, nessa parte final, o Felipe fez uma apresentação super completa. Acho que a pergunta é assim, como é que a gente ganha dinheiro nisso, né? Tá? Esse é o ponto. Primeira coisa, pessoal, por que se fala assim muito no juro, né? Qual é o efeito matemático, tá, da subida do juro? Esses fundos, os nossos fundos, quando o juro sobe, tá, ou mesmo quando ele cai, o efeito é o juro de ré. Vocês nunca jogaram, lembra aqueles bancos imobiliários? Volte 2 casas, aí você ia lá e voltava. Agora ande uma para frente. Então, por que esses ativos de risco, ou ativos mais longos, ele cai quando o juro sobe? Porque, na verdade, o efeito é do preço. Você pega um juro mais alto e faz ele andar de ré. Tá certo? Aí o preço cai. Quando o juro baixa, tá certo? Ocorre o efeito contrário. Você consegue andar um pouquinho para frente. Então, aqueles vermelhinhos ali, essa ótima correlação que o
que o Felipe fez, mostrando o vermelhinho e o verdinho, vocês vão ver que está atrelado para o ciclo, mas a matemática é essa. Tá? Por que o pessoal compra o papel na curva e só anda para frente? Porque aí o juro não tem esse efeito da ré, tá certo? O juro só vai para frente. Então, por isso que a renda fixa, quando ele está marcado a vencimento, não tem o efeito do juro de ré. Ele vai sempre capitalizando. No mercado, né, quando vai no fundo, aí entra aquilo que o Felipe falou, a teoria das expectativas. Né? Porque assim, pessoal, não é o juro... Óbvio que o juro do Banco Central, da caneta, tal, do Campos Neto lá, influencia, certo? Mas, na verdade, a precificação, ela ocorre na feira, pessoal, que é o mercado secundário, tá certo? O Brasil precisa de dinheiro para se financiar. Então, não adianta, é como se você chegasse no banco, botasse lá uma faca no gerente, baixa o juro para mim aí e me dá o dinheiro. Eu falei, mas você está precisando de dinheiro? Não vou te dar dinheiro nenhum, entendeu? Então, na verdade, todo esse efeito de mercado é por quê? Porque o juro, né, no mercado secundário, que foi aquelas curvas que mostrou, estava subindo. Então, isso é bem importante, tá? Que nós tivemos agora esses 2 dias aí que o mercado melhorou, mas, na verdade, foi o seguinte, foi a expectativa de mercado. Ó, tem uma luz aí, o Banco Central pode baixar o juro. Então, essa discussão que tem, tá, pessoal? Várias vezes, nós já tivemos CDI negativo em alguns períodos para trás. O mercado não estava acreditando ali naquele juro, disse, não, vamos pedir um adicional, tá certo? Então, isso é bem importante, tá? O juro, de fato, começa a cair nas carteiras quando as expectativas de mercado se materializam, tá? Eu vou trazer aqui, pessoal, 4 conceitos, tá, que eu acho que são importantes assim no dia a dia, na tomada de decisão. É assim, tem produto para qualquer tipo de cenário, tá? Né? Para comprar, para vender. E uma coisa que é interessante, pessoal, vocês vejam o seguinte, né? Essa confusão de economia, de volatilidade, é uma capacitação para nós. Esse banco americano que quebrou ali no Vale do Silício, sabe por que os caras quebraram? Porque o juro subiu. Os caras não sabiam operar com juro alto, estavam com juro baixo, okay? Deu descasamento de prazo, sobe o juro, o banco quebrou, tá certo? Então, assim, uma vantagem que a gente tem aqui, né, tanto os senhores que estão trabalhando no dia a dia, nesse vai e vem, e também as instituições financeiras que têm experiência, é que você tem uma gama de produtos aí para qualquer cenário. Quais são os conceitos que eu queria trabalhar com os senhores? Primeiro, o seguinte, pessoal, tem um conceito que se chama custo de oportunidade, certo? O Felipe mencionou. Qual é o custo de oportunidade? O que é isso? É o custo das nossas escolhas, tá? E por que se chama custo? Porque há uma punição associada. Por exemplo, eu podia estar lá de sunguinha de crochê na praia do Rio de Janeiro, ok? Estou lá no frio, tá certo? Menos 5 graus ali, chuva, frio lá do sul às vezes. Beleza. Então, eu tenho um custo associado a isso, tá? Qual é o custo de oportunidade? Pense o seguinte, para vocês deixarem de ganhar 13,65 ao ano na renda fixa, para ir para a renda variável com uma expectativa de retorno, isso tem um custo associado, tá certo? E isso, pessoal, este conceito, ele deve estar presente, inclusive, quando vocês fazem defesas em Tribunal de Contas, tá certo? Por quê? Porque você pensa o seguinte, olha, tudo bem, eu vou sair da renda fixa, vou deixar de ganhar hoje 13,65 e vou para a renda variável ou para qualquer outro ativo de risco para poder ganhar alguma coisa no futuro. Num primeiro momento, vocês podem ver ali o CDI rendendo 1,10 ao mês e a Bolsa menos 2 no mês. Ok, tá certo? Se vocês não precisarem do dinheiro no mês, essa é uma escolha que tem que ir lá prevista. Por que vocês fariam isso? Pô, mas que escolha burra. Por que a gente sai de 13,65 e vai para a Bolsa? Porque existe uma outra coisa, que é o risco do reinvestimento. O risco do reinvestimento. Se vocês esperarem o juro cair lá embaixo para comprar ativos de risco, vocês vão comprar mais caro.
Tá certo? Porque vocês e todo mundo vai fazer isso e os preços vão subirem. Tá certo? Então, por que você sai da renda fixa a 13,65, 75, 65, enfim, o CI está 65, para ir para a Bolsa, tá certo? Dizer o seguinte, o longo prazo te ajuda, porque existe o risco de reinvestimento. É aquela história da pessoa física, diz, ó, tenta comprar quando ainda o preço está mais baixo, ok? Porque se deixar para comprar depois, que todo mundo tiver a informação, você vai comprar mais caro. O Felipe mostrou ali o preço-lucro. Então, esse é um outro conceito, tá certo? Então, se alguém disser assim, você está perdendo em fundo de renda variável, ok? Blá, 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 blá. Trabalhem com esse conceito do risco do reinvestimento. Tá? Um outro conceito importante, pessoal, que os tribunais também entendem, tá? Que é estancar as perdas. Né? Em inglês, lá, the books on the table, é o stop loss. Ok? É inadmissível, pessoal, que não se possa mudar uma posição se ela não tiver com bom desempenho. E aí, gente, qual é a lógica disso, tá? Dentro da carteira? É a lógica de você imaginar o seguinte, tá bom, quando chegar a zero o investimento eu posso resgatar? Tá certo? O conceito de dar essa, né, estancar as perdas é quando você está vendo o quê? O teu produto, além de ele estar com a performance consistentemente ruim, ele está consistentemente ruim em relação aos seus pares. Ok? Então, esse conceito no investimento, porque não faz sentido, né? Os senhores terem que fazer relatórios mensais, progestão trimestral e não poder tomar uma medida no investimento. Certo? Então, quando tiver que justificar, né, evidenciar uma saída de investimento, certo? Vocês têm essa linha de argumentação de estancar as perdas. Tá? E o outro conceito, pessoal, que ajuda bastante, inclusive para vocês trabalharem com ativos de risco, é realizar o lucro da carteira periodicamente. O que é realizar o lucro da carteira? Não vai fazer isso todo mês, tá? Mas de tempos em tempos, determinados investimentos que tiveram retornos extraordinários, você pode resgatar o lucro ou parte do lucro e reinvestir, tá certo? Ou numa estratégia mais segura, por exemplo, uma renda fixa, ou mesmo numa outra estratégia que você julgue mais conveniente, e mesmo em estruturado, ou enfim, ou alguma outra estratégia de renda variável. Por exemplo, eu saio de um fundo que está lá tomando pancada e vou para um fundo que tem melhores ideias, ou saio de um fundo de crescimento e vou para dividendos. Enfim, estratégias variadas. Então, esses 4 conceitos, tá, pessoal, eles são importantes nessa alocação de cenário. O juro, tá, gente? Vamos fazer uma conta aqui. Qual é que é o teu cenário aí, Felipe? O juro esse ano é 12? 13. 13, tá. Fazendo a conta ali da padaria, tá? Você tem aí uma meta aí de... A meta atual deve subir, né, gente? Porque são aquelas escalas, aquelas janelas móveis, mas vamos fazer uma conta assim, ó. 6 aí de inflação, tá? Mais 5 aí da meta para esse ano, 6 vai dar 11, um pouquinho mais de 11, ok? É o teu limite do juro, tá certo? O cenário ali do Felipe, o juro para ano que vem já estava 10 e pouco, né, Felipe? 10,25. 10,25, tá certo? Então, essa questão de custo de oportunidade versus risco de reinvestimento tem que estar presente nas discussões, tá certo? Porque, ao mesmo tempo que se pode capturar ainda a renda fixa por mais um período, tá? Logo, logo, se não tiver nenhuma assombração aí, né, esse juro aqui no Brasil deve cair mais rápido do que no mercado externo. Okay? As condições estão melhores para cair aqui no Brasil do que no mercado externo. Tá? Então, assim, o juro tem um suspiro, pessoal. A renda fixa é o carro-chefe, né, das carteiras. Se vocês pegarem a 4963, vocês podem aplicar 100% em renda fixa e 30%, blá, 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 lá para cima nos outros segmentos. Okay? Então, a renda fixa é o carro-chefe, mas esse processo de preparar a mala, né, para um cenário assim, que possa, de fato, ter a materialização do juro nos ativos, ele já tem que estar no radar de vocês. E aí o conceito é esse que eu falei, o conceito do reinvestimento. Tá? Deixa eu ver aqui essa aqui é a minha agenda eletrônica.
Uma coisa, pessoal, que eu acho interessante também é o seguinte, ó. Existe na economia, o Felipe também falou, tá? Existe esse diferencial de juro, né? Que o raciocínio é assim, pessoal. Vocês pegam o dinheiro de vocês podem ganhar 5% em dólar, tá? Nos Estados Unidos. Ok? Ou botar o dinheiro aqui no Brasil e ganhar a Selic. Tá certo? O mercado externo está meio bagunçado, mas a gente pode admitir que o risco do Tesouro americano é diferente do risco brasileiro. Esta conta, tá? O investidor faz. Quer dizer, para ele vir para o Brasil, né, o investidor estrangeiro, né, porque também o mercado, a bolsa, é muito fluxo também de dinheiro, né? Essa conta o investidor estrangeiro faz. Para eu sair aqui dos Estados Unidos e aplicar no Brasil, quanto eu tenho que ganhar mais de juro? Então, como o juro está subindo lá fora, o Brasil tem espaço para reduzir o juro, sim, ok? Só que tem ali uma espécie de um piso, que é essa diferença, né? Eu estava lembrando, nos anos 2000, eu montei um fundo, lá numa instituição que eu trabalhava, o fundo tinha um nome atuarial. E eu lembro, pessoal, entrou a inflação mais 25 ao ano. Pessoal, inflação mais 25% de juro real. Veja como era mole bater a meta atuarial, né, com 25. Então, esse tipo de juro, obviamente, não existe mais. Então, a gente vai ter essa diferença. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que nós temos espaço para queda de juro, tá? O juro vai continuar sendo o carro-chefe. O mercado está louco por um gatilho, tá? Para esses investimentos de mais risco andarem, tá certo? Então, vocês vejam aí. Ontem, né, falou, subiu 4 e pouco, é. 4 e pouco, e, na verdade, o que aconteceu? A inflação lá foi 0,71, o cara do Tesouro lá disse que vai tirar fora as receitas não recorrentes, né, do arcabouço ali. Falou, não, para um pouquinho, receita não recorrente não entra na conta, são só as receitas recorrentes, ok? E subiu lá as commodities. Então, assim, a gente tem alguns mecanismos ainda de volatilidade, mas se vocês montarem uma carteira bem centrada em aproveitar essa taxa de juro ainda, né? O Felipe deu ali, por exemplo, inflação de longo prazo, balança, mas se tiver, né, um pouquinho de, né, não dá para dar, pessoal do direito, né? Uma vez num parecer para o tribunal eu escrevi: por que o ilustre auditor está dando celeridade para os investimentos da Previdência? Funcionou, não prenderam lá meu cliente, mas funcionou, entendeu? Então, assim, sempre que a gente dá celeridade para a Previdência, aí é melhor vocês larguem quieto aí, bota lá no curto prazo, tá certo? E deixa rolar. Então, trabalhem também com esse conceito, né, de não celeridade, mas o que é o longo prazo também, né? Eu tenho falado aí, vocês têm uma medida de longo prazo. A melhor medida de longo prazo para o regime é a duração do passivo. Okay? Você tem lá o casamento dos fluxos de caixa, que o atuário faz, mas vocês têm lá uma medida objetiva em anos, tá certo? Dos compromissos atuariais de vocês. Tá? Sei lá, 15 anos, 12 anos, 18 anos. Então, pelo histórico ali que o Felipe colocou, é mais ou menos o seguinte, pessoal, como fazer uma roda, assim, ó, eu consigo partilhar minha carteira em investimentos mais de curto prazo, porque eu não vou deixar de aproveitar, né, o juro alto, mas eu posso partilhar pizza mais focada na duração do meu passivo, capturar um eventual retorno adiante com essa queda de juro, tá? Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu caro, peraí. Já que você quer que eu pague imposto, Felipe, fala o dólar aí quarta-feira que vem, vai? Estou brincando, entendeu? Essa coisa de câmbio é interessante, né, pessoal? Eu trabalhava com finanças internacionais, né? Aí eu não sabia o câmbio de sexta e falava para o câmbio 31 de dezembro, entendeu? Aí os alunos, pô, professor, tá ótimo isso. Um bom cenário, pessoal, para finalizar aqui, passar para a pergunta de vocês, um bom cenário para vocês verem, tá? Quando as coisas estão deteriorando assim, a gente espera que não aconteça, no Brasil é o dólar, certo?
Vocês podem olhar aí, pessoal, mesmo nessas confusões aí, de início de governo e tal, o dólar ficou ali 5,20, 5,30, né? Ele não deu aquele overshoot. Por quê? Porque o mercado estava naquela discussão, mas não tem ali a representação da deterioração do cenário doméstico, tá? Então, uma dica para vocês, assim, uma dica que eu sempre sigo, e o dólar até caiu, aí foi para 4,90, né, hoje. O pior cenário para o Brasil, assim, de deterioração das expectativas, ele se dá no câmbio, certo? Ele se dá direto no câmbio, tá bom? Sérgio, Felipe. Obrigado, tá, gente? Então, aqueles 4 conceitos, eu estou aqui. Valeu, Paulo, obrigado. Pessoal, agora a gente vai abrir um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para o Felipe ou para o Paulo também, fica à vontade. Som. Boa tarde, meu nome é Eliezer, eu sou do RPPS de Barueri. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, mas o Paulo, claro, pode poder opinar também, vai ser muito bom ouvir a opinião dos dois. O Felipe falou bastante de inflação, né? Aliás, a inflação é a principal métrica, né, para nós RPPS, não só porque está no nosso benchmark, que é nossa meta atuarial, seja ela o IPCA ou a NPC, mas também é a métrica que norteia a política monetária e, enfim, o vento da macroeconomia. Em 2003 e em 2004, nós vimos o Conselho Monetário Nacional fazendo alterações na política de metas, né, e esse assunto voltou a ser discutido no início desse ano, né. Havia uma expectativa de que, na primeira reunião do Conselho Monetário, do atual Conselho Monetário Nacional, que é o Haddad, a Tebet e o Campos Neto, eles pudessem discutir, ao menos, falar sobre essas possíveis alterações no plano de metas. Isso foi jogado um pouco de lado, não se comentou mais nada, mas qual que é a opinião de vocês? Qual a expectativa de vocês para que isso possa ocorrer? Obrigado. Obrigado. A gente vai ter uma reunião do Conselho Monetário Nacional em junho, se não me engano, e ainda se fala sobre essa questão de poder subir a meta. Em 2003, 2004, que houve esse ajuste da meta de inflação, eu acho qual é a diferença para hoje, né? Lá pareceu mais crível, né, mais factível trocar a meta, porque em termos de estrutura, né, o Brasil, em termos de Selic, de reformas, o Brasil estava avançando. Eu acho que a diferença daquela época para agora é subir a meta de inflação para 4,5%, por exemplo, né, só porque a gente não está conseguindo trazer a inflação para o centro da meta sem uma justificativa plausível, né, na caneta, como até o Paulo mencionou antes, seria muito ruim. O que iria acontecer com aquela curva que vocês viram, que tinha um monte de bolinha? Se tu sobe a meta de inflação sem nenhum critério para 4,5% que seja, provavelmente o Banco Central vai diminuir os juros, porque aí ele tem uma nova meta, então a expectativa dos juros no curtíssimo prazo faz assim, só que pode ter certeza que a curva vai abrir, a longa, né? Porque, vamos dizer assim, puxa, isso é um descontrole, estão só mexendo, alterando a regra do jogo, sem nenhuma proposta factível. Acho que um dos motivos, inclusive, de ontem, as curvas, além da Bolsa ter subido, as taxas de juro, elas caíram bastante, as futuras, porque a meta ficou dentro da meta de inflação de novo, né, o IPCA acumulado. Então, assim, nos parece que vai depender muito da leitura do IPCA de maio também, né? E eu não sei que dia é a reunião em junho, mas não sei se vai ter o IPCA 15 vai ter saído, que é uma prévia do IPCA de junho. Maio e junho, dependendo do IPCA, eu imagino que se tiver um IPCA abaixo das expectativas do mercado, não vai mais se falar sobre alteração de meta de inflação, assim como da autonomia do Banco Central. Vai, sim, colocar uma pressão no Banco Central maior para que ele comece a antecipar a queda de juros, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, do André Esteves, do BTG Pactual, né, que ele comentou que acha que o Banco Central deve ter que diminuir os juros em junho.
bem antes do que, por exemplo, o Sicredi imagina, ou que o Itaú, acho que também imagina mais para frente. Então, assim, essas expectativas, eu acho que vão depender muito desses indicadores que vão sair, tudo mais constante no exterior. Tá? Se, por exemplo, só para te dar um contexto mais amplo, e aí eu passo para o Paulo. Se, por exemplo, o Fed, né, o Banco Central americano, fizesse uma inversão e não subisse mais o juro, né, talvez nós começássemos aqui a antecipar, sim, o nosso ciclo de queda, para que o diferencial de juros, né, não ficasse tão estreito como o Paulo mencionou ali. Né, o diferencial é o quanto que a gente remunera para quanto os Estados Unidos remuneram. Então, caso eles começassem a baixar os juros antes, né, isso teria uma pressão, traria uma pressão adicional no nosso Banco Central. Mas, então, eu acho que, na nossa visão, o IPCA estando sob mais controle nos próximos meses, que é uma incógnita, isso faria com que não se discutisse mais a revisão da meta. E se for para ser revista a meta, teria que ter uma plausibilidade, ser muito crível quais seriam os motivadores. Eu não observei nos discursos nada técnico, né, que justificasse o motivo de aumentar. Só pelo simples fato de a gente não estar cumprindo, bom, a gente não está cumprindo a meta porque as expectativas do mercado, vocês viram o focus ali, né, é de uma taxa Selic mais alta. Né? E ele bota isso no modelo econométrico. Quando o Banco Central joga lá dentro várias medidas de desemprego, de IPCA, de taxa futura, curva de juros futura, ele chega num número que ele tem que deixar a Selic para trazer a inflação para a meta. Né? Ele não é um achismo, né, do Banco Central. Então, eu acredito que o determinante vai ser essa questão do IPCA nos próximos meses, o mercado externo ficando da maneira que está, não vejo necessidade de ter uma alteração. Se houver, deveria passar uma mensagem técnica, né, para que não houvesse um efeito rebote na curva de juros, porque aí você teria só a curva curtíssima caindo e a curva longa disparando. Isso iria, como o Paulo mencionou ali, afetar, por exemplo, os investimentos que têm um prazo mais longo. IMAB, IMAB5+, IRFM, né, eles iam provavelmente ter uma cota negativa daí, né, pela marcação a mercado. O contrário é verdadeiro. Tá? Se acontecer um arcabouço fiscal ali sendo passado bonitinho, né, uma melhora no cenário, tendência é de que a gente continue a surfar aí uma queda da expectativa de juros, uma antecipação, inclusive, da redução da Selic, e isso beneficiaria os investimentos de médio e longo prazo. Pode ser ativo de risco, bolsa, ou pode ser ativo de renda fixa. IMAB5+, ou IMAB, por exemplo. Paulo. Não, é isso aí, só para complementar. É que, na verdade, Eliezer, passou a percepção ali de que o cara queria mandar no Banco Central, entendeu? É mais ou menos teu filho diz assim, ó, pai, me dá um presente de Natal, senão eu não vou mais tomar banho. Então, já você não vai nem ganhar o presente de Natal e vai ficar tomando banho 2 vezes por dia, entendeu? Então, o que passou ali foi assim, o governo quer aumentar a taxa da inflação para forçar o Banco Central a baixar o juro. Então, não começou legal, entendeu? Foi meio que uma politização da conversa, porque o governo tem a prerrogativa pelo Conselho Monetário de alterar isso, entendeu? Então, como não teve uma discussão, agora, ela não começou na questão técnica, aí realmente mexeu nas expectativas. O mercado, olha aí, quer subir a inflação para ser mais leniente, para botar o juro embaixo, para incentivar a economia via crédito, blá, 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 aquela conversa toda. Então, foi isso que prejudicou, né? Assim, a discussão que poderia ser tecnicamente aprimorada, né? Aperfeiçoada. Tá? Acho que foi isso. Bom, pessoal, como a gente já está aí quase em cima do tempo aí, o Felipe vai estar à disposição de quem quiser conversar com ele a respeito, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Ele vai estar lá no estande do Sicredi, ele, a equipe dele, estão todo mundo lá. Então, aí vocês podem passar por lá e que ele responde as perguntas, ok? Então, a gente vai terminar aqui. Em nome da PEPREM, eu quero agradecer ao Felipe, a equipe da Sicredi aí pela parceria, ao Paulo, muito obrigado aí, Blasi, pela explanação aí, e deixar um mimo para vocês aqui. Obrigado. Eu que agradeço aí, chocolatinho para adoçar a vida. Valeu, gente. Então a gente vai para o cofre agora, ok? Obrigado.